Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para os meus irmãos, diretamente do coração de Deus para os nossos corações, que se conta no livro de Jó, capítulo 42, versículos 7 em diante, até o 9. Ele diz assim: Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. E sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme ao vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bidade, o suíta, e Sofar, o domatita, e fizeram como o Senhor lhe disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Amém, irmãos? Quero dizer para os irmãos essa noite que os amigos de Jó iam fazer o sacrifício, oferecer a Deus e orar a Deus. Mas aí Deus vira para eles e falou com eles que não aceitaria a oração deles, porque eles não foram retos, não falaram as coisas certas de Deus. Quer dizer, não honraram o nome do Senhor Jesus, não falaram o que tinha que falar, cumprir as suas obrigações de pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra reta, a palavra correta do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus se irou com eles e falou para eles: não, de vocês eu não vou aceitar a oração, não, porque vocês me aborreceram, não falaram de mim para as pessoas. Olha que coisa séria, irmão. Quando nós não pregamos o evangelho genuíno do Senhor, quando nós não falamos a verdade do Senhor para as pessoas, ensinamos ela o evangelho, que é a nossa obrigação, nós temos que fazer isso, é a ordem do Senhor. Agora eu fico vendo aqui esses três amigos de Jó. Deus agora se ira contra eles, fica revoltado contra eles, porque eles não falaram das palavras do Senhor Jesus, as palavras retas que tinha que falar. Então nós aprendemos aqui essa noite que Deus fica aborrecido conosco quando nós sabemos da verdade, quando nós temos que pregar a verdade e nós não pregamos a verdade. O Senhor se aborrece. E aqui, mas as misericórdias do Senhor é tão grande que está lá em Lamentação, capítulo 3, acho que 23, 22, 23, ali em Lamentação, que Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia em nossas vidas. Se não fosse elas, nós teríamos sido consumidos. Muito forte, irmão, muito forte isso. Então as misericórdias do Senhor estavam sobre aqueles homens, porque aqueles homens não fizeram o que teria que ter feito, ter pregado a palavra do Senhor, e eles não fizeram isso. E ali deixou Deus aborrecido. Isso aí serve para nós, Se nós não pregarmos a palavra do Senhor, não falar as coisas retas de Deus para as pessoas, Deus, ele se ira conosco. E quando nós chegar na presença dele para nós orar a ele, leva uma palavra dele, pedir a ele para nos dar sabedoria, para pregar uma palavra, ou quando nós oramos por algo na nossas vidas que nós precisamos, Deus não vai atender as nossas orações. Quem sabe você tem feito a obra de Deus, tem pregado aí a palavra de Deus,
E às vezes fica questionando, reclamando você mesmo. Meu Deus, eu tenho orado a Deus e Deus não tem ouvido a minha oração. O que está acontecendo? É porque às vezes você não está pregando a palavra do Senhor corretamente como tem que ser pregada, ser falada a palavra do Senhor. Então o Senhor se aborreceu e não quer ouvir a tua oração. Então, esta mensagem que está sendo falada essa noite, se está falando contigo, meu querido, conserta com o Senhor, pede Ele perdão, vê onde que está a falha e para que Deus possa ouvir as suas orações. Porque se nós não estiver cumprindo o que o Senhor pede, as orações nossas não chegam ao céu. Quantas vezes nós temos orado e muitas das vezes a gente até pensa, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Não, nós temos que analisar. Deus às vezes não está nem ouvindo as nossas orações. E quanto tempo às vezes tem orado, você tem orado, e Deus não tem te respondido. Então eu acho que está na hora você fazer uma avaliação na sua vida e ver o que está acontecendo. Porque Deus não está ouvindo a sua oração. Mas Deus é misericordioso. Faça o sacrifício, conserta, vê onde que está a falha, para que Deus possa ouvir a sua oração. Amém? E agora o mais importante é que Deus ele tem um amor muito grande para quem prega a mensagem dele, para quem trabalha para ele. Que ele vira para esse servo e falou, de vocês, eu não vou ouvir a oração de vocês não, mas do meu servo Jó, dele, eu vou ouvir as orações dele que ele fizer para vocês. Vai lá e pede ele para que ele ore por vocês. Que coisa bonita este momento, né? As misericórdias do Senhor, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Deus teve amor por aqueles homens e mandou eles procurar Jó para que Jó orasse para ele. Agora nós vemos aqui Jó naquela prova dele, Jó naquela luta dele, Jó naquela dificuldade dele. Que os irmãos sabem a prova de Jó, que não foi fácil. Aqui já estava chegando no fim da prova de Jó. E mesmo Jó naquela situação difícil, mesmo Jó naquele momento difícil de dor dele, Jó não virou as costas para os seus amigos. Jó ouviu a voz de Deus através daqueles jovens, daqueles homens. E aqueles homens na mesma hora lá fizeram o sacrifício e foram lá conversar com Jó. Falou que Deus não queria ouvir as orações dele, mas que ouvia de Jó, mesmo Jó na prova. E eu creio, meu querido, minha querida, mesmo você também aí, falando agora para você, às vezes está numa prova, numa situação tão difícil na sua vida, e Deus tem usado pessoas para chegar até você, pedindo você para que você ore por elas. E você às vezes tem se perguntado, meu Deus, eu estou numa prova, as coisas estão tão difíceis para mim. Agora Deus traz pessoas aqui para mim orar por ela. E quando você ora, algo tem acontecido na vida daquela pessoa. Você tem feito obras na sua situação que você está. E aí Deus te usa de uma tal maneira que você não consegue compreender. E agora cada vez mais as pessoas, mesmo sabendo que você está na prova, aí nessa situação, Deus leva pessoas até você para que você ore por elas. Mas eu quero dizer para você essa noite, tem várias vertentes aqui, para a gente pregar aqui, mas que Deus coloca no meu coração essa noite, para me dizer para você, você está na prova, está vivendo essa situação, mas Deus está dizendo que confia ainda em você, que ainda te ama você ainda. Às vezes você acha que não serve nada para Deus, para mim não dá mais nada, estou na prova, Deus esqueceu de mim, não. Deus leva essas pessoas até você para mostrar para você que Ele não esqueceu de você. E você mesmo ainda na prova, Deus te usa ainda, Deus te ama ainda. Mesmo você na prova, Deus envia pessoas para você, para que você ore para essas pessoas. Olha bem como Deus tem um grande amor por você, porque Deus amava muito Jó, mesmo assim Ele levou Jó à prova. Então, às vezes, Deus ama muito você, e às vezes você pergunta, Deus me levou à prova. Foi necessário Deus te levar à prova. É necessário Deus levar nós à prova, certo momento da nossa vida. Porque é nesse momento da prova que nós vamos ver que Deus é conosco. Então, meu querido,
Se Deus está te usando, mesmo na prova, levando pessoas aí, é porque Deus tem um grande amor por você. Então eu falo para você essa noite, que essa prova sua já está terminando. Vocês podem ver que quando Jó termina aqui, né, de orar para esses irmãos, esses amigos deles, que até chegaram a criticar ele naquela caminhada. Às vezes pessoas estão até criticando você aí na sua caminhada, essa prova sua que você está vivendo, às vezes fica perguntando, pô, uma pessoa tão boa, tão bacana e está vivendo essa prova toda e critica, e se é algo que você fez? Não, Jó também não tinha feito nada não. E Deus permitiu essa prova na vida de Jó. Às vezes você não fez nada, mas Deus permitiu essa prova na sua vida e você deve estar se perguntando por quê. Aí, meu filho, é você e Deus, é Deus e você. É porque Deus tem um particular com você. É nos momentos das provas, no momento difícil, que é a intimidade que nós temos com Deus. Muitas das vezes nós achamos que a intimidade com Deus é na hora que nós estamos louvando, falando em línguas, dando rajada de línguas, pregando, no monte, orando, buscando pelas madrugadas. Aí muitas das vezes, nesse momento a gente pensamos, poxa, eu tenho intimidade com Deus, olha como eu prego, eu falo em línguas. Nada. Jó, no meio da caminhada dele, disse aqui na palavra dele que ele não conhecia Deus. Agora ele conhece Deus. Olha só, hein? Olha que ele fazia sacrifício, ele fazia tudo por causa dos filhos dele. E agora, neste momento, ele ora. Ele fala, agora realmente eu conheço Deus, eu não conhecia. Então, muitas das vezes, meu querido, minha querida, a gente conhece Deus é nas provas. Na prova que a gente tem intimidade com Deus. Então Jó teve intimidade com Deus, agora ele falou, agora eu conheço esse Deus. Agora ele conhece, porque mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ele me usou para me pregar, para me orar para os meus amigos. Então, às vezes, você na sua prova, Deus está te usando para você pregar para muitas pessoas ainda, orar para muitas pessoas, falar de Deus para muitas pessoas, mesmo nessa sua prova. Mas eu venho aqui como sacerdote, como boca de Deus, dizer para você que a sua prova está chegando ao fim e que as suas bênçãos já estão chegando, a prosperidade está chegando, que Jesus te ama, não desanime, Jesus te ama. Amém? Igual ele aqui, Jó, terminando aqui no versículo 10, e diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e eles se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Quesia, e o nome da terceira Querem, Ampuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tá vendo? Deus abençoou Jó ali, na oração que ele fez para os seus amigos. Fez, mesmo debaixo da prova, ele fez.
E quando ele estava orando, a Bíblia disse aqui que Jó mudou o cativeiro dele e abençoou ele. Tá vendo? Mesmo na prova, continua orando aí, que já está chegando o fim. Deus vai virar esse cativeiro e vai te abençoar muito na sua vida. Não reclama não, fica firme, continua orando, que a sua bênção está chegando. Assim como chegou na vida de Jó, vai chegar na sua vida, na minha vida, as bênçãos também, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ore para as pessoas, mesmo na hora da prova. Amém? Fica essa mensagem em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.